Pessoal, que a paz de Jesus esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos. Eu peço mais uma vez permissão para que você permita que ocupemos mais um pouco do seu precioso tempo, para que nós possamos refletir a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Com todo respeito, eu tomo a iniciativa hoje de lhe questionar. O que alicerça as suas ações? Antes de fazer algo, você pensa, reflete ou age por mero impulso? Como que nós interpretamos a nossa vida? Nós temos o hábito de nos questionar antes de decidir sobre algo? Nós temos o hábito de nos questionar se aquela conduta nos trará benefício e mais, se esse benefício de fato irá nos ajudar e também a coletividade em que nos encontramos inseridos. Qual é a lente? Por qual lente nós enxergamos a vida? Como que nós interpretamos o nosso viver? Nós adotamos a lente materialista ou a lente espiritualista? Infelizmente, nós notamos que hoje a maioria dos intelectuais enxergam o mundo pela lente materialista. Nós, todavia, como cristãos, devemos nos perguntar: como agir? Se nós queremos fazer algo e podemos fazê-lo, acima de tudo, devemos nos questionar: nós devemos fazer? Será útil para mim e para a coletividade? Como que nós interpretamos a vida? A interpretação circunscreve-se aos fenômenos, aos acontecimentos sob um ângulo relativo? Ou nós procuramos enxergar a vida aqui no planeta Terra conforme a vontade de Deus? A vontade de uma inteligência suprema, como nos apresenta o Espiritismo. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós obtemos o conceito acerca de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Nós, como cristãos, percebemos que não somente o nosso universo, como a Terra, e, acima de tudo, as nossas ações devem pautar na vontade desta inteligência suprema. Contudo, nós observamos que, neste olhar restrito, nesta interpretação materialista, muitos intelectuais alimentam uma concepção equivocada, transitória, a respeito do nosso viver. Há poucos dias eu tive a oportunidade de ler uma frase que diz mais ou menos assim: tudo o que ajuda a revolução é moral, e tudo o que prejudica a revolução é imoral. Nós percebemos de forma nítida nessa frase de que a baliza dos materialistas, a baliza é muito transitória. Eles edificam o seu castelo num monte de areias. E as suas decisões tomam como base premissas que podem mudar a todo e qualquer momento. O interesse dos intelectuais de hoje visa quase sempre o imediatismo, ao passo que o cristão percebe que a nossa vida deve atender à vontade do cosmos, à vontade de Deus. Meus irmãos, no mesmo momento em que para um materialista, sobretudo para aquele que levanta a bandeira de uma revolução, no mesmo momento em que um companheiro de luta lhe é importante, ele passa a odiá-lo, se isso for interessante para a revolução. No mesmo momento em que ele defende uma tese, ele passa a refutá-la, se isso for útil à revolução. No mesmo momento em que ele valoriza o caráter,
ele passa a menosprezá-lo. No mesmo instante em que ele está defendendo preceitos morais em torno da dignidade da pessoa humana, ele passa a menosprezá-la. No mesmo momento em que ele está defendendo os interesses de uma minoria, se for interessante para a revolução, ele envia esta minoria para um paredão, para ser morta. Fuzilamento. Com Cristo é diferente. O nosso universo, o nosso planeta e também a nossa vida deve ser balizada pela vontade de Deus, nosso Pai maior. Jesus Cristo nos demonstrou isso não apenas em palavras, sobretudo em atos. Mesmo diante da fragilidade de seus discípulos, inclusive de Pedro e de Judas, ele não deixou de amá-los por ter sido traído. No mesmo momento em que ele se encontra na cruz, ele olha para a humanidade e pede a Deus para que nos perdoe. No sacrifício supremo, em que a maioria deveria se rebelar, porque não estava sendo útil aos seus propósitos rasteiros na terra, Jesus Cristo percebeu nitidamente que o seu sacrifício na cruz corresponde à vontade de Deus para nos mostrar que a nossa vida ela se encontra balizada em princípios, em balizas, em leis imutáveis e princípios imortais. Nós, paulatinamente, devemos nos questionar: a quem nós seguimos? Às vezes nós ostentamos a imagem de Jesus Cristo na nossa fala. Às vezes nós ostentamos o crucifixo de Jesus Cristo no nosso peito. Mas se a nossa conduta não for coerente, compatível com a nossa fala e com os nossos símbolos, de nada adianta. Precisamos perceber que a cada momento devemos nos perguntar o que é verdadeiro, o que é correto, o que nós devemos fazer. Acima de tudo, acima dos nossos interesses imediatistas, egoístas, devemos nos perguntar: o que motiva a minha ação? O interesse rasteiro ou o interesse de Deus, o interesse do cosmos? Jesus Cristo nos apresenta esta mensagem de amor, mostrando-nos que Deus é amor e que nós, acima de tudo, a exemplo de Jesus Cristo, nós devemos encarar a liberdade como algo sagrado. Se as pessoas não querem comungar com os nossos ideais, que nós as respeitemos, mas jamais iremos usar os nossos ideais, a baliza do nosso atuar, para uma visão materialista e restrita. Olhemos para o alto e percebamos que nós somos filhos de Deus, que as leis são imutáveis, que a vontade de Deus é algo que nos beneficia. E às vezes, segundo a vontade de nós mesmos e do cosmos, nós devemos passar por sacrifícios, por tormentas, mas isso não representa dizer que nós nos encontramos abandonados. A cada minuto, a cada segundo, aprimorar a nossa maneira de enxergar o mundo, limpando a lente, enxergando cada minuto, cada segundo, cada passo, cada detalhe do viver, procurando perceber e captar a vontade do nosso Pai, do nosso Criador. Mesmo que talvez aquela decisão possa nos trazer prejuízo imediato, nós percebemos que o prejuízo material e transitório, ele é um degrau para a nossa ascensão espiritual. Deus, nosso Pai, seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Nós precisamos a cada dia pensar, refletir acerca
desse belíssimo ensinamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E não estranhe que aquele que às vezes defende uma ideia num determinado momento e no outro venha contradizê-la, na verdade ele está perdido na sombra do seu próprio ego. Que Deus nos abençoe sempre. Que Jesus Cristo nos acompanhe nesse nosso caminhar aqui na Terra. Que assim seja. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer.